pessoas ainda de imaginar que é um tratamento para uma fase avançada, para quando eu estiver pior, quando já devo estar ruim para morrer e tal. E a gente precisa trabalhar isso antes. Então, se eu estou descobrindo um diabetes, a gente precisa falar da insulina no início. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer aconselhamento para o teste HIV, a gente não fala das possibilidades? Positivo ou pode ser negativo. Diabetes é a mesma coisa. Eu preciso falar que existe uma história e existe uma situação que às vezes todo mundo pode precisar de insulina lá na frente. Se eu começo a trabalhar isso com ele mais cedo e menos com aquela coisa de, né, tipo, pô, pode ser um castigo, e, pô, olha lá, fecha a boca aí, a insulina tá quase, tá. Talvez a gente consiga, né, também desmistificar um pouco a questão da insulina, tá? E que muitos pacientes, eu já ouvi isso várias vezes, pô, nossa, eu estou muito melhor agora com a insulina. Pô, que beleza, não tem que tomar aquele comprimido todo. Pô, aquele comprimido grandão que estava diarreia, a insulina está controladinha. Então não tem isso. Então a gente também tem um lado nosso que fica assim, caramba, vou ter que passar insulina e tarará. E aí a gente acaba passando isso para as pessoas. E às vezes para elas vão dizer para você que está melhor com a insulina do que antes. Né? E aí a gente se surpreende com essas falas. E aí, assim, a gente tem realmente uma linha de cuidado nesse sentido, que depois eu volto para nesse daqui, que é essa questão de quando é que eu vou começar, né? Então a gente trabalha com as linhas e tentou colocar ali a questão, o que a gente faz no atendimento primário e no secundário. Então, se você está recebendo alguém, você já tem o diagnóstico de diabetes, e você tem ali dois grupos, né? Eu posso ter alguém que eu já tenho com função renal comprometida, né? E outro que não tem a função renal comprometida, né? E aí são dois caminhos diferentes. Se eu tenho uma pessoa que não tem comprometimento renal e eu vou começar o tratamento, eu vou fazer toda aquela abordagem, né, que precisa trabalhar a questão da alimentação, da atividade física. E aí eu acho que o papel, que às vezes a gente fica assim, mas ele tem que ir para nutricionista. A gente não tem estrutura no Saúde da Família para ter nutricionista em todas as equipes, em todas as clínicas. Então a gente precisa incorporar alguns saberes. Eu acho que é isso que, por exemplo, um nutricionista no NASF, poxa, ela pode fazer um grande gancho e trazer um monte de coisa para a gente. A gente tem trabalhado, né, quando vai nos lugares, falar um pouco dessa questão do uso da insulina, com nutricionistas, para trazer essa linguagem para a gente. Para o enfermeiro, para o agente, para todo mundo. A gente não vai fazer contagem de carboidrato, não vou calcular lá todas as calorias detalhadamente. Pode ser que em alguns casos especiais eu precise muito disso, mas eu não tenho como fazer isso para todo mundo. Então a gente precisa incorporar coisas, saberes e não dizer assim só para ele, olha, tem que comer saudável, alimentação saudável. O que é alimentação saudável? Né? Pode ser que ele está acostumado, assim, carne seca, não sei o quê, aipim, né? O que é saudável? Isso, que dá, né, sustância e tal. Então, eu tenho que trabalhar, então, tem isso. Então, a gente vai precisar trazer para a linguagem, apropriar, né? E aí trabalhar primeiro com isso. E eu acho que é um ponto, quem já está com educador físico na área, né, tem que explorar muito isso, porque ele é um parceiro da equipe, tá? E os educadores físicos estão todos voltados não só para isso, para a atividade ali do aparelho, mas para fazer uma abordagem ampliada. Então eu acho que tem que chegar junto ao professor, porque eles estão com essas bagagens, tá? E aí ele pode te ajudar muito nisso, tá? E trabalhar realmente para atividade física e alimentação. Mas eu posso não conseguir, né? Ou mesmo fazendo isso, ao mesmo tempo como a glicose está muito alta, eu posso sair do remédio logo do início, mas eu não vou deixar de trabalhar outras questões que são mudanças de hábitos, né? E aí sim, se eu não consigo, a droga que eu preciso começar de escolha é metformina. Isso é uma coisa que ainda a gente tenta divulgar, porque ainda tem uma tradição antiga de começar com a glibenclamida, né? E hoje ela não é mais a nossa primeira opção. A primeira opção, mesmo no diabético que não é obeso, tá? Que é onde a gente tem mais resistência à insulina, a primeira opção para começar a tratar é a metformina. A glibenclamida, sulfa, ureias, elas estão no segundo momento.
tá? E aí, de novo, né, eu vou querer atingir metas, depois eu vou mostrar as metas. E aí a gli vai ficar num segundo momento, onde, se eu precisar, eu vou associar com a metformina. E aí a insulina ela vai entrar, então, no momento em que eu já fiz dose máxima de glibenclamida, dose máxima de metformina, já investi tudo que eu achava, né? Porque assim, vamos para a insulina, mas assim, ela não está fazendo nada, bebe 2 litros de Coca-Cola, a insulina não vai resolver isso, né? Porque aí a pessoa assim, agora eu estou na insulina, então agora eu posso comer à vontade. E aí você fica numa briga, né? Ele comendo, a pessoa comendo cada vez mais, você aumentando a dose de insulina. Esquece, né? Para tudo, vamos conversar, vamos tentar ver o que é possível, negociar. Eu acho que isso é muito importante, esse projeto negociar. Senão você fica no não pode, é proibido, e ele vai fazer porque tudo que é proibido é melhor, né? Então, tem isso. E aí a insulina, a gente tem feito nessas conversas, uma recomendação, aqui só para mostrar para vocês, quer dizer, o que é a dose máxima, né? Então, se eu estou usando glibenclamida, que é de 5 miligramas, eu estou falando em dose de no máximo 20, né? São 4 comprimidos. Então, mas eu estou com 3 e com dose máxima de metformina. Na prática, assim, a gente adianta aumentar para 4? Besteira. Só estou eu me iludindo também, né? Então a gente sabe que com 15 dose máxima de metformina não adianta você ir, né? Mas você pode chegar a 20. Vamos dizer que falta pouco. E na metformina você pode chegar a 2,550. Então eu estou em dose máxima, essas são as drogas que a gente tem via ministério. Então é o que eu estou trabalhando na prática. E aí se eu chego numa dose máxima e não conseguir que a pessoa realmente com a mudança ou do estilo de vida ela alcançasse o que a gente está pensando em metas, né, eu vou discutir com ela a insulina. Aqui, só antes de falar das doses da insulina, é uma coisa interessante que é assim, o que eu digo, como é que essa droga oral vai agir, né? Porque às vezes a gente fica, poxa, eu acho que vai estar com 300 de glicemia, eu vou aumentar um comprimido de gli, vai fazer o quê? E aí, ali, a sulfonilureia, ela vai diminuir 1 a 2% da tua hemoglobina glicada. Então, né, se a gente está falando de uma meta de 7, se está com 10, você tem que pensar muito bem se essa droga oral vai chegar onde você quer. Obviamente, se a pessoa já aderiu às outras coisas. A metformina também. E mais uma coisa para você de positivo para a insulina, para trabalhar com a pessoa. Com a insulina você vai chegar a normalizar essa hemoglobina. Que aí a gente vai trabalhar com as doses e tudo até alcançar onde a gente está querendo chegar. E a outra coisa também ali, olha, sulfa, né, a glibenclamida com metformina, as duas juntas associadas diminuem 1,7 na hemoglobina e 65 miligramas na glicemia de jejum, né? Então, não é milagre também, né? Se está lá em cima, achar que vai resolver tudo. E com a insulina a gente tem chance de, mesmo com a droga oral, usando uma dose pequena de noite, eu normalizar e ter essa pessoa com o diabetes dela mais controlado, para evitar as complicações que a gente estava falando. Aqui é como as pessoas ficam, né, querendo fugir da insulina. E aí, assim, o que a gente tem sugerido, né? Se você chegou naqueles limites e você está vendo que está em dose máxima, já trabalhou o máximo que você podia e a pessoa diz, né, ou te fala que está fazendo, mas que também não consegue e tal. Então, você pensou em começar a insulina, você vai deixar o hipoglicemiante oral, vai começar a insulina. Então, a gente não vai suspender glibenclamida e metformina. A gente vai deixar. Agora, por exemplo, ele está com 20, eu preciso ficar com 20 de glibenclamida? Não, né? Não preciso forçar tanto esse pano. Então pode diminuir um pouquinho, posso botar para 15 ou para 10, mas a metformina eu não devo mexer. Mas a gente não tira a gli nesse momento, só se a gente precisar botar insulina 2 vezes ao dia. Aí a gente vai tirar a gli e vai deixar a metformina. A princípio, a gente, mesmo com o doente usando insulina, a gente não tira a metformina, porque ela realmente tem um efeito de te ajudar com a resistência, né?
e principalmente em pessoas que estão acima do peso. Mesmo naqueles que têm efeitos colaterais. Não, aí sim, o efeito colateral da metformina, o que acontece? Você tem muito como driblar isso, tá? Primeiro a gente tem comprimidos de 500 e 850, né? Obviamente, às vezes a gente tem as safras lá das compras e nem sempre tem os dois. Então, às vezes tem 850, não tem 500, não tem 500, não tem 850. Mas enfim, você pode cortar o de 850 ao meio. O ideal é você começar a dose menor. E aí, às vezes, a gente quer começar 3 metformina por dia. Não dá certo, tá? Não adianta. Você tem que fazer meio, passa para 1, depois vai para 2, é devagar. Isso diminui o efeito colateral. Se você começa com 3, vai dar diarreia em qualquer um. E ele vai achar aquilo horrível e vai dizer que vai tomar aquele comprimido grandão de novo e eu saio do banheiro. Aí a gente também assusta, a pessoa fica tão assustada que ela fala, não quero usar aquela droga de novo, né? Droga mesmo. Então, começar devagar. E se você fez tudo isso e não deu, você tem a metformina de liberação prolongada, e assim, eu tenho um paciente só, e assim, já tem aí uma estradinha, né? Só tem um que não conseguiu com a liberação prolongada. Todos os outros ficavam com efeito colateral com a metformina, com a de liberação prolongada não tem o efeito colateral. Chama aquela XR, né? Ela não tem no posto, mas ela está no quadro da farmácia popular gratuito. Então, nesse momento, ele não tem problema com isso, tá? E aí você pode utilizar, ela é de liberação mais devagar, e aí a pessoa não tem aquela diarreia, aquele incômodo, aquele desconforto todo. Você consegue manter a metformina, que é uma droga que é especial pra gente, né? No cuidado do diabetes. E aí, assim, a gente começa essa dose noturna, e aí, né, qual é a dose, como é que faz e tal. A questão da dose por peso é 0,2 por quilo, né? Mas quando a gente trabalha com as equipes, sempre acaba lá no número mágico do 10, né? Pode ser pouco para uns, né? A gente sabe que se ele for muito magrinho, pode ser muito. Então, se ele for muito magro, a gente reduz, bota para 6 ou 8, tá? Mas essa dose, 8, 10 unidades à noite, numa pessoa que você orientou, né? Obviamente vai ficar em jejum o dia inteiro, tomar insulina e dormir, não vai ter aquela coisa que a gente tem várias hipoglicemias, que é o medo do próprio profissional quando ele está prescrevendo e fica assim, ai caramba, mas aí vai começar esse negócio a baixar. E não é, na prática você não vai ter, né? O diabetes tipo 2, ele tem um outro perfil diferente do tipo 1, né? Então, de noite, da noite, exatamente porque ele não, né, em geral, muito raramente você vai ver, só aquelas pessoas realmente não comeu nada e tal, e ficou em jejum prolongado, né? Mas ele não vai ter esse mal-estar todo. Eventualmente pode acontecer com outro, até pode, muito mais magro, alguém que passou um período aí, não jantou, comeu nada, mas isso não é o dia a dia, então não precisa ficar assustado com essa questão da insulina no diabetes tipo 2. Então aí a gente faz ali 10 a 15 unidades. Ah, ele é muito obeso, 0,2 por peso dele deu 20. Então, posso fazer 15 tranquilo, tá? Mas a gente tem falado, olha, tá inseguro, tá começando, faz 10. É muito magrinho, faz 8. Né? E aí você vai trabalhar com esse número à noite. O que vai acontecer? Como ele está usando insulina, a proposta que a gente tem discutido e batalhado é que esse paciente da insulina, e já está descentralizado, algumas mais, outras menos nas áreas, ele tem que receber o aparelho a fita. E a gente tem uma recomendação para o uso do insumo, que eu vou mostrar para vocês. Ele vai começar a trazer glicemia capilar, então ele não precisa ir na unidade ficar fazendo glicemia todo dia, que é uma outra coisa que a gente tem visto quando vai visitar. Eu mando ele vir aqui todo dia fazer glicemia capilar, por favor, né? Mas é muito mais trabalho, enche a clínica de gente só para fazer glicemia. Ele vai levar o aparelho, ele vai fazer, e você pode combinar para ele trazer as capilares para te mostrar. Se eu vou tomar insulina à noite, o que a gente espera que vai normalizar logo? O que eu quero olhar logo? A de jejum, a glicemia de jejum. Então eu vou pedir para ele começar a fazer glicemia capilar em jejum. E aí eu vou tentar alcançar a meta, o controle, assim, obviamente eu não botei hemoglobina ainda nesse momento, porque ele estava descompensado.
Não adianta você pedir hemoglobina, ela vai me dar 3 meses lá de avaliação, ela não vai baixar na primeira semana de insulina. Mas eu vou ter glicemia capilar. E aí eu posso mexer nas doses com base na capilar, de jejum. Por quê? Porque eu primeiro vou controlar de jejum. Depois eu vou partir para outras horas do dia. Mas o primeiro passo que a gente tem trabalhado é isso. Começa na noite e vai pedir para ele fazer em jejum. Né? E aí sim eu vou poder trabalhar como é que eu aumento essa dose. E aí, por exemplo, depois a gente vai voltar na questão de quantas vezes eu faço a glicemia. E aí eu posso ir aumentando a dose da noite. Ah, ele não controlou. Então ali, ó, posso chegar a 0,3 a 0,4 unidades quilo, né? Porque eu estou acompanhando a glicemia dele, capilar. Por enquanto, só a insulina noturna, tá? Ah, que horas é essa insulina da noite? Como é que vocês fazem? O que é de noite? Não, essa insulina noturna não é antes do jantar. Antes de dormir. Antes de dormir. E aí, ele dorme às 3 da manhã. Qual é o horário que a gente deve fazer? Combinar. 22 horas? A gente geralmente fala, né, olha, vai tomar 9 ou 10 horas da noite. Não é antes do jantar. Quando a gente partir para 2 doses, aí sim a gente vai fazer antes do café e antes da janta. Mas nesse momento que é a bedtime, é a hora de dormir, é a dose antes de dormir. E aí é 9 ou 10 horas, porque você pode encontrar e discutir com ele e ele falar para você que fica a madrugada toda acordado, vê filme, trabalha de noite. Então a gente tem que fechar um horário, senão você vai acabar fazendo insulina 4 horas da manhã, né, não é mais o que é a nossa proposta. E aí ele vai, né, você vai poder trabalhar em aumento de dose. A dose à noite, você pode ir lá, né, então vamos dizer, a pessoa com 50 quilos, né, você está lá, você começou com 10 unidades, né, 0,2 quilos, dá 10, aí você pode ir até 20, às vezes você pode ir um pouquinho mais, você pode chegar até 0,5, tá? Às vezes à noite eu preciso de uma dose até maior que de manhã, coisa que não é assim no tipo 1, né? Mas no diabetes tipo 2 acontece. E aí quando eu vejo que a dose noturna já chegou desse limite, assim, aí ele não controlou, você já reviu, está com as metas, ele está realmente tentando fazer exercício e tal, aí está na hora de eu pensar em dividir a insulina para manhã e noite. Aí sim, eu tiro a sulfa, né, deixo a metformina e coloco 2 vezes. Aí eu vou colocar antes do café e antes da janta. E aí, muitas vezes, a proporção fica 50%, né, meio a meio. Antigamente, né, até quando a gente, na graduação, né, a gente vê muito 2/3, 1/3. Isso não é muito o que a gente vê na prática, e principalmente no tipo 2, né, porque às vezes ele precisa de insulina até mais de noite do que na de manhã, né. Então, até por conta da fisiopatologia mesmo do tipo 2. E aí eu posso ficar meio a meio, né, manhã e noite. Então, essa é a proposta que a gente está com, né, com a estratégia. Então, você faz a noturna, você tenta ao máximo 2 ao dia, né? Agora, se ele já vai para mais esquemas, NPH hoje você pode fazer 3, pode fazer café, almoço e janta, pode fazer com regular. Isso a gente não está propondo para o médico de família inicialmente. A gente está propondo que ele sim peça, né, ou um matriciamento, ou a gente, por exemplo, eu, Roberta e Luciana, que trabalhamos lá na gerência, onde a gente tem ido, a gente fala que pode ligar para a gente, aí tira dúvida, passa caso. Isso tem acontecido, porque a gente ainda não tem na rede os especialistas, né, a atenção secundária, tão voltada para isso, né, para estar próximo do médico de família e dar uma opinião, o endócrino, ter um contato mais direto, que acho que é o que a gente precisa idealizar e tentar conseguir. Mas ainda não é a realidade. Então, a gente faz muito essa coisa do contato. Mas a ideia é que realmente esse paciente mais complicado, a gente sabe que é mais difícil, ainda mais essa pessoa que está começando, né? A gente tem, em algumas vezes que a gente vai para as áreas, pessoas que não sabiam nem usar glibenclamida e metformina. Então não dá para eu ir para insulina regular, múltipla aplicada, é outra história. Então, se a gente conseguir chegar ali, a gente já vai resolver muito
dentro do nosso território. E não vou chegar a mandar para o especialista. E aí, voltando na linha de cuidado, esse foi o desenho. Então, por exemplo, ali o tipo 2, né, se tem realmente diabetes, ele é tipo 2, a gente vai fazer esse acompanhamento e quando você realmente precisar é que você ia acionar o nível secundário. No tipo 1 não, no tipo 1 a gente sabe que vai ser mais difícil esse manejo já e a gente realmente recomenda, se a pessoa tiver experiência, ou fez endócrino, ou trabalhou com tipo 1, sabe fazer isso, não tem problema, não é engessado. Mas se esse médico de família está nesse processo ainda de começar o tipo 2, o tipo 1 ele vai ter que pedir ajuda, porque tem uma complexidade bem maior, né? O tipo 1 e o tipo 2 que tem que usar muitas aplicações de insulina. E aí a gente tem, né, tentado fazer, tem parcerias com alguns lugares para as crianças, adolescentes, né? E o tipo 1 adulto, alguns médicos de família já seguram, outros ficam na policlínica da área, né? Mas isso ainda é uma coisa que a gente está construindo mesmo, né? Quanto que eu falei, ainda o endócrino não está tão dentro vivendo assim o território junto. No tipo criança, tem alguma previsão de ficar mais perto da área? No tipo 1, o que acontece? A gente lá, por exemplo, né, a parte Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, a gente tem dificuldade maior de estar com atendimento próximo. Então só tem descendo, né, lá para o centro. Gafre, Pedernest, que às vezes, né, dão algumas vagas para a gente. Eu não sei, assim, hoje a gente não tem essa perspectiva não. A gente conseguiu agora lotar o endócrino no Jesus, porque assim, todos os outros não são municipais. Então a nossa ideia é que realmente as crianças a gente consiga agora que o Jesus comece a ser uma referência mesmo e sendo nosso e tudo. Então a gente conseguiu, teve uma chamada de endócrino, né, que ia todo para o hospital, e aí a gente conseguiu batalhar, discutir lá, e uma pessoa a gente conseguiu lotar no Jesus. Então a ideia da gente agora, ontem a gente conversou até com as meninas que estavam aí do INAD, que é o Instituto de Nutrição, que também quer montar a equipe multidisciplinar para trabalhar com as crianças, e aí elas vão dar apoio para a gente também, para ver se lá, quer dizer, eu sei, ainda é longe, né, é ali em Vila Isabel e tal, mas a gente antes, às vezes, só tinha lagoa, né, então, sei lá, a gente já consegue puxar um pouquinho, mas ainda não é o ideal. E lá nas áreas, o que acontece? A gente tem uma precariedade muito grande, até para você comprar serviço, né? Então ainda não é a realidade. O Pedro II reinaugurou, a gente, né, eu acho que tem um caminho aí, pode aos poucos a gente conseguir construir, porque já também está, né, municipalizado, está com o município, mas ainda hoje ainda precisa, né, caminhar para lá. Agora outra coisa é o seguinte, ele vai cuidar, vai fazer a prescrição e tal lá, mas assim, o insumo, as coisas, ele vai pegar com a gente. Então, isso já facilitou, porque aí todo mês ele não tem que se despencar para lagoa, servidor, sei lá o quê. Ele vai pegar com a gente, né? Eventualmente uma dúvida ou outra, a equipe que já está trabalhando com a insulina pode tirar algumas dúvidas, porque às vezes é uma dúvida que é do dia a dia, ele não precisa ir lá no lugar, né? Às vezes uma dúvida com a insulina, de guardar, né? Como é que faz com a seringa. Essas coisas eu acho que a gente tem que incorporar e saber para dar uma orientação, mas eventualmente mesmo de coisas de prescrição você vai precisar desse apoio. E, por exemplo, lá em Santa Cruz eu sei que ela estava conseguindo amarrar um pouco mais com os endócrinos, então talvez esse endócrino da policlínica dê um suporte, segure um pouco, aí, né, você pode tirar uma dúvida. Não tinha, aí só referência. Pois é, só a referência. Que é mais difícil, né? E a gente agora também está aumentando o caso. A gente tem recebido muito pedido de criança. O que a gente fez também? A gente está recebendo por e-mail os pedidos de agendamento para a criança lá na gerência, também para a gente regular, porque estava difícil conseguir as consultas e tal. Então a gente lá da gerência está recebendo os nomes com os dados, a gente pediu para todas as áreas mandarem, e a gente está regulando e marcando essas consultas, né? Mas, obviamente, ainda em lugares que não são tão pertinho de casa. E só para lembrar que aqui, se a pessoa já tem um comprometimento renal, a gente já vai partir para a insulina. Né? Um doente com insuficiência renal não vai poder fazer metformina e glicemia.
tá? Eu posso até ter dificuldade também nesse acompanhamento, pedir essa ajuda, mas é importante que a gente lembre dessa questão de que eu preciso avaliar como é que está o rim dessa pessoa, né, para eu poder começar a droga, né? Não vou começar a metformina com leite de creatina de 3, nada disso. Quando a gente começa com a insulina direta, ela está perguntando aqui. Chegou, fez diagnóstico de diabetes, eu vou começar a insulina. Você já foi dois exemplos, paciente de insuficiência renal. Esse é um. Não, Ele está querendo o outro. Esse paciente, por Sem exemplo, doença renal. Mas se você pode fazer uma dieta e ele seguir, você controla. você mostrou que a associação, você mostrou que a associação de metformina com benzodiazepina, no máximo reduzir a glicemia de jejum em até 65 mg por decilitro. Se o paciente chega com glicemia de jejum de 300 e pouco, dificilmente... Mas e aí, você... Mas uma dieta pode, dependendo do que Ó, ela tiver. olha só, o que fica mesmo? A mensagem principal é, se essa pessoa estiver consumida, com sintomas demais, muito emagrecida, essa é uma pessoa que eu tenho que pensar. Posso até não dizer que é pro resto da vida, mas eu tenho que pensar em começar com a insulina. Tá? Perdeu 30 quilos, está magro, seco e tal. Esse é o caso que eu não vou ficar esperando tanto. Mas a gente, ontem mesmo, o rapaz da Academia Carioca apresentou e falou pra mim. Um rapaz que te dá diagnóstico agora com 500 fez lá a glicemia, tá lá 500. E aí? Esse rapaz não está com insulina. Ele começou, o educador físico começou a trabalhar questão com ele de exercício e tal. Ele falou que tem 2 ou 3 semanas. Ele está com 109. só uma coisa. Agora, bebendo refrigerante, fazer tudo. Então, você tem que conhecer quem é aquela pessoa. O 500 dela é diferente de um 500 com alguém com 23 lá, 35 quilos. Entendeu? O que é 500? O que é isso? Ela está como? Quem é? Está com sintoma? Ela está muito emagrecida? Ela está urinando a noite inteira, um caos? Mas na hora que ele precisar... Um paciente com 500, você vai iniciar o esquema de insulina. Ele não começar. Não, Nem precisou. não necessariamente. E nem insulina regular, é outra dúvida que aparece toda hora. Eu vou fazer insulina regular agora. De novo, quem é essa pessoa? Ele está com uma infecção, descompensado, você vai internar? Então tá bom, você pode fazer uma regular e mandar para o hospital. Mas se ele não tem sintoma nenhum, se ele está ali, você é o médico daquele território, vai estar com ele toda hora, está ali presente. E ele não tem outras complicações, você não tem que fazer insulina regular. Sabe aquela coisa que a gente fazia muito, a dose sublingual? É a mesma coisa. A gente faz hoje remédio sublingual? Ainda faz. Devia fazer? Qual é a indicação hoje de sublingual? Nenhuma. É só para melhorar a ansiedade do médico. Tá com 20, eu não posso deixar sair daqui. Pelo amor de Deus, 22 por 10. Aí eu tô lá com os internos. Ah, Cláudia, me arrumou um captopril, fazer sublingual. Pra quê? A Dona Maria lá. Oi, doutora, tudo bem? Tô ótima. Você vai fazer captopril pra quê? Ela tomou remédio hoje? Ah, não tomou. Perdeu o ônibus, veio o seu corpo. Sabe? Então, assim, é de novo quem é essa pessoa. Então, a insulina regular tem o momento dela. Mas não é porque chegou com 500 que tem a receita do bolo para fazer regular. Essa pessoa de 500 que chegou pela Academia Carioca, não foi pelo médico, ele chegou lá, falou que queria fazer exercício, o pessoal foi conversar, acolheu e tal. E aí chegou, ele falou, conversando com ele, ele falou que estava assim, acho que até tinha alguma coisa de urina e tal. Enfim, ou história familiar. Eu sei que ele falou, olha, a gente acabou indo para o exame e deu 500. E aí a gente começou a ver com ele estava fazendo alimentação, era péssima, tudo errado. Eles foram, ele conseguiu agendar consulta e tal, foi trabalhando e tem 2 ou 3 semanas ele está com 109. A médica começou a medicação oral. Não, e ele está muito lá na unidade teve um exemplo, uma moça obesa, com a alimentação toda errada, também a glicemia chegou lá com 500 e pouco, queixa urinária, de tonteira, coisa revertida. Vista embaçada, que chega muito. Só com medicação, orientação e entendeu? Ela Então, ia lá dia sim, dia não. Pois é, eu acho que é muito isso. Você vai precisar ter essa percepção de quem é
Agora eu tô lá com idoso, tá com 500, ele lá, confuso, infecção urinária, aí é outra história, né? Vou transferir, vou fazer uma regular ali, tudo bem. Mas a gente ainda está usando mal a insulina regular na unidade. Está usando, ao invés de ir para a ou então manda para a UPA para fazer regular. Não faz sentido, não precisa. Perceba quem é essa pessoa e se você pode fazer segmento e conseguir. Obviamente você está sentindo que o negócio está dando certo, é claro, mas você está ali todo dia. Então, a terceira UPA vai voltar com esse paciente. Vai voltar, ele vai fazer, olha, eu fiz a insulina, agora só vai lá procurar o doutor. Agora, até uma questão até de perigo, até você fazer insulina regular em paciente assintomático, porque você muda a osmolaridade do paciente abruptamente, você pode dar lesão do sistema nervoso central, matar você pode fazer quedas sem ter o que fazer. Como a gente fazia, né? O Adelaide Sublingual deu muito AVC, né? Porque fazendo velhinho, fazia pronto. Um monte de AVC das emergências eram tanto que ele foi proscrito. Não interessa baixar. Né? Quero baixar. Então, assim, você tinha. Exatamente. Você fazia. Então, a gente tem que ter os cuidados e, de novo, perceber, né? Então, pode ser que eu tenha que fazer a regular, mas não é o número em si que vai te definir essa condição. E o número em si, obviamente, não define para fazer na hora e muito menos para começar. Então eu posso perceber se dá para eu tentar oral, dieta e tal. Agora chega uma pessoa magrinha, né? Você, não, mas eu só como verdura, legume e tal. Quase tá 500, aí eu vou começar direto com isso tudo. Porque aí não tem muito, né? Como ela falou, chegou, poxa, ela é obesa, a alimentação toda errada. Aí, porque a obesidade, quando dá resistência à insulina, a queda também é muito assim, ela fica rápido. Se a pessoa mudar, ele mesmo está falando assim, nossa, a gente ficou impressionado que ela saía na sexta com um número, quando a gente chegava na segunda, já estava mais baixo, foi caindo 100, 200, foi rápido. Porque é aquela mudança mesmo que a pessoa que comia, né, e dá fome, então, um pote de 2 litros de sorvete, né, então tem aqueles exageros mesmo. Uma lata de leite condensado, aí você tira, né, começa a rever essas coisas e abre com as caras. Então tem que perceber isso, mas a indicação precisa é com muito sintoma e se a pessoa estiver muito emagrecida. Então, poliúria, polifagia, né, consumo importante, né, ou está com uma infecção, uma questão, aí realmente é um caso que eu vou começar. Eu posso depois suspender e ele até vou ficar em medicação oral, mas aí naquele primeiro momento a gente vai fazer a insulina e não a regular, vou programar NPH para ele já 2 vezes ao dia, quer dizer, aí você já começa com o esquema com 2 vezes, tá? E aí, assim, a gente fez lá a dose, né? Então, tem até o exemplo, então vamos dizer, né, ali que a gente está fazendo 2 doses. E aí, nesse caso agora, eu já tenho insulina de manhã e de noite. E aí, como é que vai ser acompanhamento com essas glicemias capilares? Eu preciso, na noturna, né, eu estava controlando a glicemia de jejum. Agora eu vou precisar um pouco mais, né? Estou dando insulina de manhã e de noite. E aí? Como eu poder, a glicemia capilar, eu preciso ver que hora? Jejum. Pós-prandial a gente ainda não chegou nela não. Após o tempo a gente vai fazer antes do café, né? Porque eu quero ver a dose noturna e quero ver antes do jantar. Tá? Eu posso até eventualmente fazer antes do almoço, né? Mas a gente sabe que a NPH ela tem uma ação, se estiver fazendo regular, eu posso precisar, porque ele dá umas 2 a 4 horas. Mas a NPH eu vou querer ver mais a ação, né? Então eu vou ver antes de manhã e antes do jantar. Aquele famoso lanche da parte da tarde. O lanche da tarde. E tem sempre que lembrar que é antes da refeição, né, que está fazendo, mas tem sempre que dizer, né, olha, tem que ter passado 2 horas da última, porque se ele lanchou, né, olha, é antes da janta, mas eu acabei de lanchar meia hora, e peraí, né, a gente tem que saber disso, porque tem que ter passado 2 horas de alguma refeição para ser antes daquela outra comida, né, não pode ser, acabei de lanchar, daqui a 1 hora eu vou jantar e já vou fazer achando que
Aquilo é antes do jantar. Aquilo pode ser pós-prandial e não necessariamente antes do jantar, né? E aí essas duas é que vão me dar o eixo para eu ir controlando as doses. Então se eu tenho a de jejum alterada, eu vou mexer na dose noturna. Se antes do jantar estiver muito alta, eu vou mexendo na dose da manhã. E aí eu vou aumentando de 2 a 4 unidades, isso pode ser feito devagar, por isso que a gente está falando, obviamente a pessoa, eu tem mais manejo, eu posso aumentar direto para 4. Mas nesse momento a gente tem falado, olha, está inseguro? Faz de 2 unidades, aumenta de 2 em 2, você não vai criar nenhum estardalhaço, nem vai cair ninguém com hipoglicemia, né? E aí você vai aumentando a dosagem. A gente pode chegar a 1 unidade por quilo, muitas vezes a gente pode ultrapassar isso, se a pessoa tiver muita resistência, né, insulina, muito obesa e tal. Mas quando você chega a 1 unidade por quilo, não está conseguindo com as 2 doses e tudo, aí você pode realmente precisar desse apoio, ou dividir a NPH em 3, ou fazer NPH irregular, que aí são outros caminhos que eu acho que o que a gente precisa nesse momento é consolidar a noturna e as 2 doses. Né? Acho que depois a gente já vai partir para o segundo momento onde todo mundo estiver fazendo isso, a gente pode avançar. E aqui, assim, a gente fez uma recomendação, né? Como é que eu faço esse do insumo. Então, no finalzinho ali, ó, a gente começa ali, tipo 2, usando uma dose. Eu não preciso fazer o teste todo dia, 3 vezes ao dia, porque você imagina, né? Alguém de 60 e poucos anos, 50 e poucos anos, não vai, gente, a adesão é baixa. Eu não vou conseguir, pode ter um bem disciplinado, mas é muito difícil. 3 vezes ao dia, vamos lá, vamos furar o dedo 3 vezes ao dia para a gente ver. É complicado. Então a gente tem que tentar, o que é o possível? E aí a gente chegou à conclusão assim, que não adiantava você ficar alucinado. Então dá para fazer 3 vezes por semana. Com isso você aumenta, você pode rever em 15 dias, em 30 dias. Óbvio, se for uma pessoa com uma glicemia mais alta, você vai diminuir esse tempo. Mas você pode marcar, começar a dose noturna, fazer 3 vezes por semana, ele trazer um mapinha para você e em 1 mês você mexer na dose. E você vai manejando isso devagar. Né? Ele está há 20 anos descompensado e às vezes está há 20 anos alguém falando, faz dieta, repete a receita. Aí a gente vai começar a insulina, precisa resolver em 1 semana? Não. Até porque a gente está entrando em comunidades em que nunca se falou de outras medidas. Era só glicemia, metformina, pega a receita e vai embora. Então, alguém trabalhou alimentação, atividade física, então a gente está ainda tendo que arrumar muita coisa. Então, para que eu preciso correr? Porque se às vezes eu consigo, com outras estratégias, que ele controle diabetes, não vai ser pouco. Não vou precisar aumentar muito. Né? Mas para isso eu tenho que investir nas outras medidas. Tá? Então a gente começa falando isso, 3 vezes por semana. Aí ele ganha tira para fazer 3 vezes por semana, a lanceta e a seringa. E a insulina também. Então ele vai pegar tudo isso na farmácia. A gente tem toda uma orientação de treinar a equipe para como é que usa o aparelho, a lanceta, o lancetador e tal. A gente tem feito isso assim, faz teórico e prático, aí vai para as unidades, tenta trabalhar isso em unidades que tem um movimento maior, né? Aí a gente vai fazer práticas e leva os casos, os médicos de família estão levando pessoas do seu território para a gente junto discutir, aí vamos lá, uma pessoa que você está em dúvida, aí a pessoa leva o paciente para esse encontro e aí a gente junto lá faz um momento com a equipe e discute, então vamos começar a insulina mesmo e tal, e como é que é? E marca 1 mês depois onde a gente volta e atende junto com eles. Então essa tem sido a forma de fazer uma coisa, né, no dia a dia, no serviço, faz uma conversa primeiro assim, e depois a gente vai lá para uma policlínica ou para uma clínica da família e faz a prática junto, tá? E tá, assim, todas as CAPs já fizeram algumas rodadas, a gente está voltando, agora está fazendo a 3-2, né, ali a área do MEA, gente dentro, fizemos uma teórica, agora vamos partir para a prática. E já tem pedidos de outras para a gente voltar, porque está chegando gente nova, então sempre está pedindo. Se a pessoa já usa 2 doses de insulina, eu já posso, né, porque agora 2 doses eu preciso ver um pouquinho mais. Então a gente sugeriu 5 vezes por semana. Isso aqui é uma sugestão. Então, por exemplo, poxa, eu estou com muita dúvida e muito inseguro. Eu posso, nas 2 primeiras semanas, fazer todo dia? Pode. A gente não engessou isso aqui para... Né? Agora, o que você tem que fazer? Tem que planejar.
Então a unidade tem que pedir um pouco mais. Então tem isso, a questão do planejamento dos pedidos, né? E que a gente ainda vê que está meio confuso, porque centralizou agora, aí o apoio mudou também, aí o pessoal que entrega, né, não está entregando, atraso. Então tem ainda coisas que estamos arrumando. Mas assim, não é que a gerência disse que só pode fazer assim. Poxa, você precisa fazer todo dia? Você está precisando aquele doente fazer 2 vezes ao dia por 15 dias? Não tem nenhum problema. Agora, não dá para realmente, nem vai ser a lógica, fazer 3 vezes ao dia para todo mundo. Primeiro, porque isso não dá certo. Segundo, que não vai te levar a lugar nenhum você fazendo uma dose de insulina noturna, você não precisa ver 3 glicemias capilares. Tá? Então é muito trabalhar na lógica do que tem benefício realmente e o que é possível para a pessoa. Ela também, né, te diz que não vai querer e se você pedir para ver a fita, está sobrando. Então tem isso, né? O quanto que ela também, o material precisa ser usado, né? Para ela fazer na vizinhança, vamos fazer teste na família toda, não é para isso, é para ela, né? Então não adianta eu dar um frasco com 100 e ela usar para fazer uma fila na porta de casa para ver glicemia. Então ali com 2 doses a gente chegou a 5, pode ser 7 dias, sem problema nenhum. A lanceta e a seringa, e aí vai subindo, quer dizer, se é um diabético já tipo 1, ou que usa mais dose, aí sim a gente parte para 3 vezes, porque é um doente que está fazendo regular, fazendo 3 vezes NPH, aí eu já quero mais o controle mais fino. Então eu posso fazer 3 vezes ao dia, antes café, almoço e janta, e posso, se eu achar, olha só, eu já acompanhei, tem 2 meses, ele veio com as glicemias, até que está legal, mas a hemoglobina não ficou legal. Então o que pode estar acontecendo? A pós-prandial dele não está controlando. Aí eu vou querer ver como é que está essa pós-prandial. Eu posso pedir, ó, faz a glicemia capilar para mim, 2 horas depois de você comer e traz também. Então eu posso variar isso para antes da refeição e 2 horas depois, se eu estou acompanhando, as glicemias capilares estão legais, mas a hemoglobina não normalizou. Porque aí pode ser que a pós-prandial esteja alta e eu posso ter que fazer uma mudança na prescrição. E criança, adolescente, gestante, a gente já faz 4, porque, né, recomenda 4 no fundão, por exemplo, alguns lugares que a gente manda insumo, eles precisam às vezes de 5 ou 6, e isso eles gerenciam lá, não tem nenhum problema. Mas assim, a gente manda pelo número de pessoas, 4 verificações e o fundão articulou, né, que é o Jorge, o pessoal que a gente conhece, eles mesmo falaram, olha, 4 pra gente já é ótimo, porque antes não tinha nada, então a criança não tinha, né, a família não tinha dinheiro e tal. Então mandamos 4, ele gerencia alguns casos que ele usa mais, mas ele ficou com 4 pro número de pessoas que ele tem. E todos os hospitais estão trabalhando nessa lógica, que na verdade o que acontece? O Estado e o município tem o dinheiro junta e o município compra. E aí a gente que está fornecendo para todos os hospitais do Rio. A gente fez um acordo, não dá para a saúde da família assumir todos os diabéticos que estão, Federné, Servidor, Lagoa. Então o que a gente faz? Então vamos dar um insumo para eles. Né? Aos poucos, com essa questão, alguns pacientes de lá vão vir para nós, porque já estão controlados, tem até diabético só com metformina no hospital universitário, não precisa. Né? Então a gente vai recebendo de volta e a gente talvez possa conseguir mandar para eles os nossos mais difíceis para eles ajudarem. Então, nesse momento funciona assim, tá? E os hospitais, né, trabalham, a gente repassa esses insumos também para os outros hospitais, não só para a nossa rede. Cláudia, a lanceta cinza, né, que Isso. vai com farmacêutico, e foi capacitado Tudo, né? para saber quantos ele tem que dar? Foi. É porque às vezes vem para mim... O farmacêutico. É. Mas o que acontece? Você vê que também está sendo contratado muita gente. Então, o ideal é que você também verifique como está isso na tua unidade. Porque o primeiro que o farmacêutico está entrando, segundo que não é farmacêutico que está lá sempre. Não, às vezes eu tenho... Né? Uma pessoa que está lá na farmácia, está trabalhando e tal, mas não é o farmacêutico. Ele às vezes faz 3 clínicas, ele dá supervisão, então você precisa ver isso. E, no fundo, o que a gente tem percebido nas visitas, às vezes, é essa falta de comunicar. Né? Então, o gerente passa para o gerente. A gente teve algumas clínicas que a gerência sentou com a gente e falei, gente, olha só, o farmacêutico tem que sentar aqui. Aí vem, senta aqui, porque estava tudo, né, o material guardado no armário, liberado e tal. Ah, não sei, é para dar para quem? Como? Aí a gerente, né, que estava entrando ali naquele lugar há pouco tempo, virou e falou assim, tinha uma menina já diabética na hora, eu falei, agora, vamos começar agora. Qual o mistério?
por acaso, nem falei. Então assim, e foi ótimo, né? Eu acho que deu um gás para... E essa gerente que estava nova, ela pegou isso e realmente deu jeito. Então a gente tem que ver, porque tem problemas na gestão local, né? Que aí tudo parece que é, não, secretaria, que é secretaria? É todo mundo, somos nós todos. Então a Cláudia lá faz uma coisa, mas aí na CAP já tem outro e já na unidade é outro. Então às vezes acontece tudo certo e na unidade está no armário. Eu estava com os aparelhos tudo jogados. Não falta insumo, essas coisas. Mas você faz a receita também, né? Não, sim, mas o que acontece? Às vezes você precisa, tem uma organização, que ela está falando. A farmácia tem que fazer um pedido. Não tem lanceta, não tem seringa. Eu estou com o estoque lotado de material. Eu não tive falta nenhuma. E tem lugar que não tem. Por quê? Porque ele não articulou esse pedido. Mas aí a equipe tem que ir para a farmácia. Então, o médico, a equipe, hoje, né, a gente sabe que tem que também entrar nessa questão da gestão. Não dá para o cara ficar só. Ele tem que perceber, não tem, dona, não tem não, senhora. Se tiver muito tempo mandar e-mail para você. Isso, pois é. Tá demorando, aconteceu um negócio aí manda e-mail para mim, aí eu vou, né, tento entender. Porque a gente precisa comunicar mesmo e tem que chegar, não adianta a gente dizer, não tem porquê. Né? Porque a gente está lá e a gente está, na verdade, com sobra de seringa e lanceta porque não tem pedido. Né? Então a gente fez um pedido, eu faço um pedido em cima do quantitativo que eu imaginei. Né? Esse pedido não acabou, não gastou. Então a gente tem fita, tem seringa, tem lanceta, porque ainda nem todos os lugares conseguiram identificar todos. Né? A gente fez um pedido mais alto também, porque estava começando e aí não sabia qual era o número disso. Né? Agora a gente vai estar ajustando e está pedindo para os lugares, faz a lista, vê quem são os seus diabéticos com insulina, porque é assim que eu vou planejar. Se eu não souber quantos tem, né, como é que eu calculo isso? 4 por dia, mas quem são as crianças? Quem são os adultos que usam uma dose? Quem são os que usam duas? Então fica difícil lá, né, você longe lá no território, estando numa outra instância, você planejar isso. Então eu preciso que isso vá chegando, quando isso chega a gente consegue repensar o planejamento. Mas o farmacêutico, ele teve capacitação, teve um momento que a gente ficou só com farmacêutico e oficial de farmácia para trabalhar isso. Inclusive foi o pessoal, porque são firmas que ganham licitação, foi o pessoal da própria da BD que fez, bancou, falou assim, olha, tem que treinar. A menina que fazia treinamento era farmacêutica, ela virou, poxa, eu queria fazer um momento com o farmacêutico, eu falei, ótimo, a gente também quer. Aí ela pegou e bancou e a gente ia junto nas capacitações, ela fez com todos, de todas as áreas, a gente fez um momento com o farmacêutico oficial, foi uma semana inteira pegando todo mundo. Agora, óbvio, ainda tem gente que não foi, tem gente que entrou, mudou, pois é. E aí você tem que verificar, tem esse papel? Né? Tem outro papel, quando dá o aparelho, tem que assinar um termo de responsabilidade. Então só tem que organizar essas coisas, olha. Vai entregar onde, o termo e quanto que é. Você vai fazer a receita? Vai. Se ele tiver muita dúvida no início, você pode colocar, por que não? 30 lancetas, 30 seringas. Tem esse papelzinho na tua mesinha, pronto. Né? A gente fez um documentozinho em ofício, você imprime isso, todo mundo que está começando, a gente passa o documento, o termo, então assim, não tem essa coisa de, mas a gente tem que fazer uma reunião, tem que fazer para começar. Não, chegou alguém que está insulina, comece. É assim que você vai achar os nós, achar os problemas, e aí aos poucos você vai resolvendo. A ideia é essa mesmo, é forçar uma situação para ver qual é o problema. E aí, assim, bom, aqui, bem, quem é do Rio, a gente sempre deixa ali, ó, tem meu e-mail, telefone da gerência, tem as referências, a gente está trabalhando muito, né, com o site da Subpar e do Otix, né, vários Otix colocaram, as nossas linhas de cuidado, as próprias capas botaram nos computadores das clínicas, muitas já botaram em cada computador todas as linhas, mas no site da Subpar tem todos os cadernos do Ministério e todas as linhas de cuidado de todas as áreas técnicas da Secretaria. E isso às vezes ainda a divulgação às vezes não chega a vocês, né? Quanto que tem de informação ali. E também as referências que a gente usa, né? Diretrizes, consenso de sociedade, só que a gente fez realmente revisão, tentou puxar as coisas que eram mais da nossa realidade e montou uma linha de cuidado, que tem insuficiência cardíaca, dor torácica, fez toda a linha de doença cardiovascular e diabetes.
E aí, assim, eu queria mostrar uma outra coisa. Só para... que a gente trabalha também toda a questão, que eu acho que isso também falta, que é o seguinte, da conservação, transporte. Então, a gente também tem uma discussão forte nessas conversas, que assim, precisa gelo, porque a gente tem que discutir um monte de coisa. Como é que leva para casa insulina? Isso é muita dúvida, todo mundo tem muita dúvida. E aí começa, e aí cada um faz o jeito. E tem uma recomendação, uma dica para vocês. Então, isso aí a gente faz né, quando faz a capacitação, faz interativo, mas é importante, porque muita gente veta, não vai levar insulina porque eu não trouxe isopor, não precisa. Insulina pode ser conservada, a insulina aí não usa. Pode ficar até fora da geladeira, porque o doente pode não ter geladeira, e aí? Ele pode ficar num lugar mais fresco, perto do filtro, que não precisa ficar na geladeira direto. Então a gente faz discussões, aprofunda dúvidas do dia a dia, que o pessoal ainda tem umas informações, né? Posso transportar até 7 dias como? Né? Então ali, por exemplo, eu não vou botar lá no sol de 40 graus, lá na praia e tal, mas eu posso transportar. Se eu precisar realmente estar num lugar muito exposto aí, sim, eu posso até ter, mas o gelo nunca fica em contato com o frasco, né? Eu só vou tentar manter aquele ambiente com uma temperatura mais baixa ali, mas para ele fazer uma coisa mais longa, uma viagem, então só para pegar ali na farmácia e levar para casa dele, não tem que levar isopor. Teve farmácia que não estava distribuindo insulina, se o cara não trouxesse isopor. Né? Então assim, a gente às vezes amarra umas coisas que não tem fundamento. Na linha de cuidado a gente botou esses detalhes, né, para dar a dica de onde é que coloca quando chega em casa, né? Se não tiver geladeira, você pode passar insulina, obviamente. Se vai transportar no carro, se vai viajar de avião, né? Isso tudo está escrito na linha, tá? É porque não dá pra gente ver tudo, mas eu queria que vocês também pudessem acessar e de repente discutir com a equipe isso. A dispensação dos insumos, como é que se organiza na sua unidade. Uma outra coisa é a seguinte, é da farmácia, do enfermeiro. Quem é que ensina a usar fitinha? Todo médico, técnico de enfermagem. Todo mundo tem que saber, né? Todo mundo tem que saber. Aí o que a gente diz? A enfermagem, poxa, obviamente que eu acho que o primeiro dia e tal, a enfermagem vai conversar, vai ter uma consulta de enfermagem para essa pessoa, além da consulta médica. O enfermeiro não dá para começar a insulina hoje não, por favor, né? A gente precisa incorporar e saber fazer quando o enfermeiro não tiver. Né? Mas eu acho que realmente não é também jogar tudo para a farmácia. Alguns lugares queriam que a farmácia fizesse isso. Vamos combinar, o farmacêutico é ótimo, eu acho que ele precisa interagir, a gente precisa trabalhar com consulta também, né, com assistência clínica, assistência farmacêutica, mas não é aí também jogar tudo que ele vai dar o aparelho, já vai ensinar, vai fazer. Não, né? Vamos organizar. E aí a gente precisa pensar nisso antes de distribuir, mas não questão do descarte, né? A gente recebe o material na unidade, o paciente traz para a gente e a gente que tem que descartar e não vai jogar isso no lixo da casa dele. Né? Então é colocar caixa, pode ser de lata de Nescau, de leite em pó, amaciante, que é mais duro. A garrafa de refrigerante a gente tem evitado, está muito fina. Então isso pode ainda furar. E ele vai levar esse material, quando tiver, né, com uma quantidade maior, ele vai levar para a clínica e vai entregar para descartar com o nosso lixo lá da unidade. Então, isso são discussões que a gente faz, do descarte, né? E também da reutilização de seringas. A gente reutiliza seringas e lanceiros. Isso também dá muita discussão. Isso é viável, tá? Isso é possível. Está documentado pelo caderno do Ministério, então a gente pode fazer, a pessoa vai usar com ela mesma. Você não está falando para ela, né, assim, não é para um monte de gente da família, é ela com ela mesma e não é sangue, é subcutâneo. Mas sujou de sangue, saiu sangue, aí você vai disputar. A gente está falando da aplicação diária de insulina. Então a gente até colocou um pouco a mais, tem casos aí que é uma por dia, ele faz 2 a 3 picadas, então a gente está reutilizando 2 a 3 vezes. Mas essa pessoa reutilizando, não há nenhum problema em fazer isso.
Isso tem vários trabalhos. Obviamente a indústria vai batalhar com vocês que, ia descartar, você pode usar uma vez. Não. A outra gerente de diabetes que trabalhou com a gente, ela era diabetes tipo 1. Tá? E ela falou assim, eu perdi a conta, eu nem contava. Quando começava, incomodou um pouquinho, aí ela trocava. Mas ela nunca teve problema, diabetes tipo 1. Né? Então assim, ela mesma ela falava muito quando ela ia para as unidades, falava, gente, não tem porquê descartar em cada vez que você usa. Tá? Isso é uma prática, isso está escrito, mas a gente vai ver que o cara do laboratório vai dizer outra coisa. E obviamente se a gente perceber que aquela pessoa também tem alguma questão, né, a gente vai mudar isso. Tem que também falar do rodízio, a questão dos locais, como é que faz a aplicação. Então isso tudo tem que estar no teu planejamento, né, de como é que você trabalha essas questões. Não é só prescrever insulina. Né? E aí, assim, tem uma parte que a gente fala das misturas e tal, em outros casos, mas eu queria pelo menos ver se a gente tinha alguma coisa que vocês queiram estar dividindo ainda aí um pouquinho, que eu já acabei passando mais do que eu queria. Até para saber o que está acontecendo, o que está, de repente, precisando arrumar, o que vocês estão vivenciando lá na clínica, que de repente está precisando compartilhar, aproveitar o momento. Alguém quer dizer alguma coisa? Quer alguma dúvida? A gente está com uma mesinha lá da secretaria, né? E tem um material também lá, então quem quiser pode levar, tá? Inclusive eu trouxe os postais da promoção, tem questões para você trabalhar em grupo. Então o pessoal me deu muito material, né? E foi meio luta conseguir, mas a gente trouxe. Então, vocês querendo levar postais, podem pegar, porque tem mais lá no meu carro, né? E aí vocês podem levar até uma quantidade um pouquinho maior que a gente trouxe para isso. E teve porque estava preso lá, ele tem a logo, né? Conta de eleição, você não pode, né? Mas dentro da unidade você trabalhar isso, não há nenhum problema. Então tem postal para dar promoção, vocês podem estar, você pode fazer jogo, pode levar para a escola, quer dizer, dá para trabalhar um monte de coisa. Tem de alimentação saudável, fala de atividade física, então isso tem a ver com essa crônica, que eu acho que é outro jeito de trabalhar, né? E aí, mas lá, vocês já estão com a insulina, tá tudo certo? Chegou? A primeira vez que chegou, eu pensei que toda vez que a amiga da Cláudia lá tá um problema, lá não tem não sei o que, resolveu. Graças. Mas é isso, né? Aos poucos vai, mas vocês vão ser esse termômetro. Fala com a gente, manda, porque aí a gente tenta dar o apoio lá no cara. Isso, eu fazendo a listinha, né? Porque aí a CAP também está organizando isso, mandando pra gente lá da gerência. Chegou, então chegou. Uma outra coisa que é uma discussão que a gente não fez é assim, por exemplo, tem pacientes que usam outras insulinas, né? Insulinas especiais. Né? Essas insulinas, elas não estão disponíveis, o Ministério repassa só NPH e regular. Né? E tem uma discussão pesada no Ministério até sobre realmente que doentes precisariam obrigatoriamente ou seria melhor para eles essas insulinas. Tem um lobby que é da indústria, né? Então tem uma pressão grande. Essas insulinas hoje só via mandado judicial, né? Ela não está incorporada na rotina da gente. Fala. Claro, é interessante você comentar isso. Tem, especificamente nesse momento, tem uma paciente minha que ela usa um esquema até que ela conseguiu por ordem judicial. Antes já de eu ter entrado na unidade, que tinha subido a equipe, já fazia isso, né? Ela usa inclusive largina e usa lispo também, associação, né? Que é caríssimo, né? Viável, e ela está usando também hexanatido. Aí você acha que isso, assim, a pergunta é meio, assim, você acha que isso também tem algum benefício muito importante, a hexanatido no caso, do paciente diabético? Difícil controle mesmo? Ou você acha que é mais uma coisa propaganda farmacêutica? A gente tem até ouvido alguns casos que ele pode ter, mas assim, a gente teve uma discussão com o pessoal do Centro de Referência de Obesidade, que eles queriam, né, incorporar algumas drogas. E assim, no fundo, a gente analisou e até as análises, você imagina, eu tenho um Centro de Referência de Obesidade para uma cidade como o Rio, aí vou ter lá um centro em Acari, né? Aí o diabetes de lá vai ganhar insulina especial e tal, hexanatido, isso. Entendeu? Então a gente discutiu com eles que assim, botar isso em saúde pública, você tem que ter
muito trabalho embasado, né? Não sei se alguém viu ontem o Nelson discutindo essa questão da investigação e das drogas, como é que você faz na atenção primária. O que tem só de tem para metformina? Ah, tá, porque estão anos aí, atenolol. Para botar uma droga nova, você tem que ter certeza disso, é uma população, você não está falando, né, especificamente ali da Dona Maria. Agora, a gente sabe que esses análogos, por exemplo, em crianças, né, a gente tem lá, o pessoal do Fundão discutiu isso com a gente, ele falou, olha, tem casos, né, as crianças são um alvo assim para eles. Mas eu fico até discutindo isso com ele, falei, olha só, se você começar para todas as crianças, você não está dizendo que nunca mais vai usar NPH regular. Porque se eu começo para todos o análogo, eles vão crescer usando a cicilina. Entendeu? Então, na discussão do Ministério, eles não colocaram como deveria entrar a disciplina. E o pessoal da Tecnolula, na parte que discute, né, a inovação tecnológica e tal, tem um documento deles, e entrar como excepcional, inclusive, na lista da LME, aquela coisa de conseguir pelo Estado, e não entrou, porque ainda tem uma questão de, olha só, que a gente tem de estudo com a NPH regular e tal, você vai ter alguns casos, mas isso não é para massa, para distribuir para todo mundo. E aí o examadite cai da mesma história, entendeu? Às vezes é uma maneira de você ainda segurar os doentes, mas não é uma droga que eu possa dizer assim, vou comprar para a rede inteira. Não dá. Não, né? eu digo em casos especiais. Alguns casos, mas ele só vai conseguir via mandato. A gente não tem essa droga disponível.